Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Para mim é uma satisfação mais uma vez estarmos aqui juntos para estudarmos a lição de Escola Sabatina com o tema Derrubando Muralhas pela Oração. Eu não sei se você está passando por alguma situação onde, a princípio, você vê uma dificuldade muito grande para com que algo possa ser resolvido. E em meio a essa dificuldade, você fica ansioso pela espera, pelo fato de você aguardar, e parece que não há nenhuma demonstração da intervenção divina. E isso nos faz tentar, nos tenta pensar que Deus não está vendo a nossa situação em meio à dificuldade que estamos passando. Aqui, com o povo de Israel, não foi diferente. O povo estava diante de uma situação onde, aos seus olhos, o povo de Jericó demonstrava ser muito forte, o povo de Jericó demonstrava ser praticamente indestrutível e as suas muralhas realmente estupendas. Porém, aqui nos é dada uma orientação a fim de que o povo pudesse agora, através do conselho divino, fazer algo que eles entendessem que não era por sua própria causa que Deus iria resolver aquela situação. O povo de Jericó, irmãos, eles tinham uma, digamos que assim, um receio do povo de Israel, porque o livramento de Deus que tivera sido ocasionado com o povo do Egito foi muito, digamos que assim, foi muito comentado, as pessoas tomaram conhecimento e viram o que ele tivera feito e de fato ficaram com medo do povo de Israel. Logo, em meio a essa situação aqui, Deus pede algo estranho. Olha, vocês vão rodear a cidade, não vão falar coisa alguma, não vão fazer nenhum tipo de barulho até então, mas iriam ficar em silêncio durante ali 6 dias. Só que interessante que a Bíblia chega a descrever que eles estavam ali, embora em silêncio, tocando seus instrumentos de forma silenciosa. E eles ficavam rodeando aquela cidade. É uma forma até absurda de se observar como eles poderiam então causar algum dano ou algum mal, rodeando a cidade ali por 6 vezes. Só que Deus pede que quando fosse na 7ª vez, ele rodasse 7 vezes. Logo, ele rodou 13 vezes a cidade de Jericó. Uma vez por dia, cada dia rodava uma vez, com a arca na frente, os guerreiros na frente e os sacerdotes levitas cantando. Olha só, é bom levar em consideração que alguns pensam assim, estavam em extremo silêncio. A Bíblia fala aqui que eles estavam tocando seus instrumentos de forma silenciosa. Aqui diz assim, no verso capítulo 6 e o verso 8 diz assim, eles marchavam avançando e tocando os instrumentos. Isso aqui em direção a Jericó. Depois trocavam as trombetas. No verso 9, alguns dos homens armados iam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e outros iam atrás da arca, enquanto os sacerdotes trocavam sem parar. Josué ordenou, verso 10, capítulo 6 e verso 10. Josué ordenou, não soltem gritos de guerra, não digam palavra alguma, até que eu lhes dê a ordem, então gritem. Assim a arca do Senhor foi levada ao redor da cidade apenas uma vez naquele dia, e depois voltaram, e assim fazia sucessivamente, durante os 6 dias. No verso 13 diz a mesma coisa. Os 7 sacerdotes tocavam as trombetas e chifres de carneiro, marchavam à frente da arca do Senhor, tocando seus instrumentos. Mas aquele tocar os instrumentos não era uma maneira de pensar que era um toque alarmante ou um toque. Não, era ainda em forma silenciosa e mantendo-se ali a reverência com que tivera sido dito. Porém, o grito, porém, o tocar de forma esplendorosa ou de forma gritante não tivera sido feita até chegarmos aqui no verso 16, quando diz assim, na 7ª vez, então, enquanto os sacerdotes faziam soar um toque longo de trombetas, Josué ordenou ao povo, gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Jericó e tudo que há dentro dela serão completamente destruídos como oferta ao Senhor. Aí ele fala aqui em relação à questão da proteção que houve com Raabe e toda a sua casa. Antes dessa situação, tem um ponto aqui interessante no verso 15. No 7º dia, os israelitas se levantaram ao amanhecer e marcharam ao redor da cidade como haviam feito antes. Dessa vez, porém, rodearam a cidade 7 vezes. Então, foram 6 vezes anteriores e na 7ª vez rodaram 7 vezes em um só dia. E naquela 7ª vez, então, enquanto os sacerdotes faziam soar um toque, como já mencionei, longo de trombetas, então ali foi um som esplendoroso. E diante daquela situação, Deus lhes concedera agora um livramento. O que aconteceu então?
As cidades, de fato, as muralhas foram derrubadas. Gente, não tem como você imaginar que, numa visão racional e lógica, algumas pessoas gritando e tocando trombetas e fazendo barulhos pudessem destruir uma muralha tão grande como aquela. Logo, a gente entende que aquilo foi uma intervenção divina. O que Deus queria fazer com eles era que, através da fé que Deus tivera providenciado para eles, provido para eles, eles desenvolvessem e acreditassem que tão somente era por causa de Deus que o livramento tivera ocasionado. Olha só, existe aqui um texto do livro de Ellen White chamado Patriarcas e Profetas, na página 493, que o texto diz assim: Deus mandou que as solenes cerimônias continuassem por 7 dias antes de derrubar as muralhas da cidade. Ele desejava dar aos israelitas tempo para desenvolver a sua fé. E mais adiante, dentro do comentário bíblico adventista, diz assim, o povo precisava compreender de maneira plena que a batalha não era dele, mas era do Senhor. Deus poderia fazer grandes coisas em favor dos israelitas se estes cooperassem com ele. A fé nada mais é do que a aceitação e completa cooperação com o plano de Deus. Esse é o tipo de fé que realizará tão grandes coisas para nós quanto fez pelos antigos. Essa, de fato, deve ser a nossa confiança. Quando as coisas estiverem em situação dificultosa e aos nossos olhos parece que não tem condição de nada ser resolvido, lembre-se, a incredulidade é uma muralha e essa muralha deve ser derrubada pela fé através de oração. E aqui também é descrito que houve, diante daquela situação toda, um grande livramento. O povo de fato viu o poder de Deus mais uma vez operando em sua vida. E aqui eu pergunto para você, será que hoje Deus não necessita fazer algo em sua vida, mas para com que isso se realize, alguma muralha em sua vida tem que ser derrubada? Existe algo que você está impedindo com que Deus venha atuar e a minha fé não está sendo bem desenvolvida para com que possa ser acrescida? É algo que deve merecer uma grande reflexão. Eu tenho dificuldades em minha vida e vejo isso como muralhas, mas se a minha fé, que é dada pelo Espírito Santo, não for aperfeiçoada, desenvolvida, eu não vou derrubar muralha coisa alguma. Eu não vou derrubar aquilo que está me impedindo de ter uma verdadeira devoção mais íntima com Deus. Lembre-se, Deus pediu algo que aos olhos deles era irracional, ilógico, rodear a cidade e ficar ali, passando ali 6 dias, no 7º dia rodar 7 vezes e depois gritar, e depois clamar. E aqui até o autor da lição compara com o Salmo 66 e o verso 1 e 2, quando Davi fala, aclamem. E é interessante, porque no século XIX existia um periódico chamado O Instrutor da Juventude. Era um periódico que Ellen White escrevia, e o Tiago White, então, ele distribuía. E esse aqui, para a juventude especificamente, que era feito, era como que um jornal. Nesse periódico, ela chega a descrever que esse salmo, o próprio Jesus cantava diversas vezes, e não só cantava o Salmo 66, como também ensinava as pessoas aclamarem a Deus, as pessoas buscarem a Ele com fé, com sinceridade, com confiança. Esse é o salmo, irmãos, que devemos aclamar também todos os dias, reconhecendo de fato a nossa pequenez, reconhecendo de fato a nossa condição e aclamando a Ele, esperando tão somente em sua providência. Que Deus, portanto, nos abençoe e nos faça acalorar a fé a cada momento quando as muralhas se levantarem. Lembrando, Deus é maior do que as dificuldades e as muralhas que nós temos à nossa vista. Com confiança, continuamos crendo, porque aquele que nos prometeu, Ele é fiel. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela Tua palavra e pelos conselhos a nós concedidos neste dia. Que o Senhor nos conceda a Tua graça e que nós possamos continuar confiando em Ti, Pai, mesmo em meio às dificuldades de nossa vida. Por favor, quando as muralhas se levantarem, que a nossa fé se levante com muito mais força e assim, o tempo que for necessário esperar, esperemos de forma confiante, crendo que o Senhor há de intervir unicamente para nosso bem e para nosso melhor em nossa vida. Perdoa, Pai, nossos pecados, perdoa nossas incredulidades e nos ajuda, Senhor, a permitirmos com que a Tua ação seja operada em nossa vida. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, um ótimo estudo nessa lição de segunda-feira e até o próximo estudo, com a graça e a proteção do Senhor. Deus abençoe você.